Olá, boa noite. Maior celebração dos cristãos chegou, Natal. Aqui desafiando minha memória, lembro que na infância o Natal era uma celebração de um dia. A família reunida, celebrava com uma ceia, troca de presentes, tinha um filme que era passado naquele dia sobre Natal e um dia só. 5 décadas passaram quase. Interessante que a celebração de Natal deixou de ser um dia e passou a ser uma temporada. Algumas cidades do nosso país, é interessante que essa celebração, esse clima de Natal já começou em setembro. Em outras cidades em outubro, outras em novembro, outras no início de dezembro. E agora algumas ainda se estendem até janeiro. Você chega aquele clima de Natal, aquela temporada de Natal. Deixou de ser uma celebração de um dia só em algumas cidades. Agora, de 1 a 3 meses por ano é celebrado o Natal. Daqui a pouco não estamos mais celebrando, desejando um Feliz Natal, mas Feliz Temporada de Natal. Considerando ou não o Natal um dia ou uma temporada, não deixa de ser uma oportunidade maravilhosa para compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas, compartilhar a mensagem do Evangelho para alguém que seja temente a Deus ou não, para alguém que você conheça superficialmente ou alguém que você conheça profundamente, mas é uma oportunidade maravilhosa. E Jesus ele é a razão, né, para essa data tão especial. Hoje à noite, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele aproveitou uma oportunidade maravilhosa para dizer: eu sou aquele que o mundo esperava chegar. Eu sou, eu que falo contigo. Você lembra dessa frase? Eu sou, eu que falo contigo. A quem ele a direcionou? Será que foi para um grupo de pessoas? Ou se foi para uma pessoa individual, face a face, religioso, ou alguém desprezado da sociedade? Por que ele falou isso? Por que ele falou: eu sou eu que falo contigo? Será que pressionado? Será que ele observou ali que seria uma oportunidade de fazer essa declaração? Você lembra dessa frase onde ele falou, no local? Será que foi no deserto? Será que foi no mercado? Qual circunstância Jesus disse: eu sou eu que falo contigo? Eu vou te dar uma pista. Essa pessoa que ouviu essa frase de Jesus, ela declarou uma verdade. Ela declarou que eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha aí. Então essa é a pista que eu dou, certo? Então eu vou apresentar aqui um pano de fundo, enquanto eu apresento, se vier a sua lembrança: o pastor está falando sobre essa pessoa. Então você já vai abrindo sua Bíblia para esse texto tão maravilhoso que vamos meditar hoje à noite. Então, esse lugar está acomodado entre duas regiões, onde Jesus passou a maior parte do seu tempo: Galileia e Judeia. Está no meio ali. E essa área era uma área conhecida como Samaria. Foi evitada, na melhor das hipóteses, e desprezada na pior, pelos judeus devotos nos dias de Jesus. Então, de maneira típica, ele viajaria por ela a caminho de Jerusalém para Galileia. E em vez de contorná-la, como a maioria dos sacerdotes e líderes religiosos judeus fizeram. Então, numa dessas viagens, Jesus chegou a um poço em Samaria ao meio-dia. Ora,
horas depois das mulheres da região terem partido, tendo recolhido água para o dia, uma figura solitária se juntou a ele. Primeiro, é realmente significativo que ela fosse samaritana. Segundo, que ela fosse uma mulher. E finalmente, que ela fosse uma mulher que havia perdido o respeito de sua aldeia. Ela não podia pegar água juntamente com as outras mulheres. Por quê? Porque seria rejeitada. Qualquer uma das quais teria sido o motivo para Jesus evitá-la também. Pense nisso. Mas ele não fez. E, na verdade, irmãos, a história que se desenrola a partir desse encontro é um evento impressionante de como Jesus prefere trabalhar neste mundo. Como Deus, o Pai, prefere trabalhar ampliando o seu reino numa vida de cada vez, face a face, uma pessoa tocando a vida de outra. É o oposto daquilo que nós propomos muitas vezes. Já encontraram o texto? Então, vamos para lá. João capítulo 4, muito bem, esse mesmo. João 4, onde vamos ler somente 2 versículos. E assim eu vou explicando um pouco da história. Mas os 2 versículos diz o seguinte, são os versículos 25 e o 26. Vamos lá. Evangelho de João 4, 25 e 26 diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Então, aqui, esse é o nosso texto de hoje à noite. Vamos meditar nele, tirar lições para nossas vidas nesta noite de Natal. Mas antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por ter chegado até aqui. Estamos finalizando, ó Deus, mais um ano, chegando ao final, e vários países do mundo celebram o Natal nessa época, e queremos, ó Deus, agradecer por conhecer o Senhor Jesus Cristo, ter conhecido o verdadeiro sentido, a razão de celebrar o Natal, mesmo não sabendo o dia exato do seu nascimento. Mas nós te louvamos pelo nosso Salvador, prometido que veio ao mundo para nos salvar, nos dar a vida eterna. Queremos, ó Deus Santo, rogar a sua direção, a sua palavra, direção aos corações nesta noite, que venha, ó Deus, a sua palavra, o poder dela, o teu Santo Espírito, transformar vidas. Abençoa todos os ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. É importante lembrar como essa conversa incrível começou antes de avançar para uma conclusão. Jesus pediu-lhe água, pediu-lhe de beber. Ele tinha uma necessidade, ele estava cansado da viagem e pediu ajuda a uma mulher. Não foi somente uma conversa entre 2 grupos étnicos, ou seja, entre judeus e samaritanos, que produziu a vitalidade da qual flui esta surpreendente interação aqui. Os detalhes sobrenaturais dessa história, o conhecimento de Jesus sobre a vida pregressa dessa mulher e outros detalhes, podem facilmente ofuscar os elementos mais humanos. O que Jesus já sabia não é tão importante o quanto ele foi capaz de ajudá-la a descobrir. Primeiro, sobre ela mesma. E segundo, sobre ele mesmo. E vamos responder a uma pergunta. A primeira pergunta hoje à noite: o que Jesus ajudou essa mulher a descobrir sobre ela mesma? O que Jesus ajudou essa mulher a descobrir sobre ela mesma? Então, o que Cristo lhe disse sobre a sua fonte que jorra para a vida eterna, ele descobriu ali no momento da conversa que tinha causado pouca impressão
naquela mulher, porque ela não estava ali convencida do seu pecado. Portanto, renunciando o discurso sobre água viva, sobre vida eterna, ele se prepara para despertar sua consciência e passa a abrir as feridas da sua depravação, da sua culpa, para que ela pudesse entender melhor e receber mais prontamente o remédio fornecido pela graça de Deus. E Jesus ele foi preparando o caminho, quando ele disse aqui no verso 16, vai e chama o teu marido. Vai e chama o teu marido. Esse é o primeiro golpe, irmãos. Golpe que quebra a superfície daquela aparência. Jesus ele faz isso para quebrar as aparências dos homens. No outro fato bíblico, ele disse para um grupo de religiosos, ele diz, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele quebra as aparências. Pense nisto. Não importa a sua aparência, a sua posição social, a sua religião, a quantidade de obras que você realiza, ele vai golpeá-lo e mostrar quem realmente você é. Ele faz isso, ele quebra as aparências. E prontamente, quando Jesus disse àquela mulher, diz, vai e chama o teu marido e vem cá, prontamente ela, ao lhe respondeu, ela disse, olha, eu não tenho marido. Versículo 17, olha aí, acompanha, eu não tenho marido. Consciente do pecado, da maneira como viveu, mas desejando evitar, pensando em esconder sua vergonha, porque o pecado ele faz isso, ele nos envergonha, ele nos traz culpa, medo. Ela disse, eu não tenho marido. Verdade, ela não tinha marido. Talvez ela desejava ser considerada como uma empregada doméstica, como uma viúva, enquanto, embora não tivesse marido, ela não era nenhuma das duas. É difícil, irmãos e amigos, para qualquer pessoa chegar a confessar o seu pecado, dizer, olha, eu sou um adúltero, uma adúltera, eu sou um idólatra, eu sou um mentiroso, eu roubei. É difícil a pessoa chegar, porque o ego aflorado é incapaz de deixar você e eu confessar nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, verso 8, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu aquela carta, ele diz, olha, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí você pula o 9, que diz, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua verdade não está em nós. Ela não sabia, mas Jesus passou a mostrar a ela que ele estava familiarizado com a vida dela e com os seus pecados. E no versículo 17, Jesus ele diz, replicou-lhe Jesus, ele diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Gente, o coração humano é lento para reconhecer o pecado e se humilhar. É vagaroso. O objetivo de Jesus aqui era levá-la a considerar seu próprio estado pecaminoso, uma maneira delicada e pungente de fazê-la ver que ela era uma pecadora. Esse é o primeiro ponto, é deixar Deus falar sobre você mesmo, ou sobre você mesma.
venha até Jesus como você está e Ele revelará tudo sobre você. Ele é a luz do mundo. Portanto, o próximo passo era fazer com que ela descobrisse sobre Ele mesmo, sobre quem é Jesus, sobre aquele que falava com ela naquele momento. Quando você lê o verso 17 que diz, ela responde, não tenho marido, e Jesus diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Aqui é a auto-revelação divina que já havia acontecido antes, quando Jesus disse, olha, eu te darei de beber água viva, farei de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui continua nesse ponto, essa auto-revelação divina, vendo que a sua vida estava escancarada. Veja a percepção dela sobre Jesus, quando diz, você realmente falou a verdade, você não tem marido, e esse que você tem também não é teu marido. Então ela no verso 19 diz, Senhor, disseste à mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. A palavra aqui, irmãos, não denota alguém que prevê eventos futuros, mas alguém que conheceu o seu coração, alguém que conheceu sua vida profundamente, e que, portanto, deve ter vindo de Deus. E nesse ponto, ela ainda não supôs que ele era o Messias prometido. Acreditando que ele agora é um homem enviado por Deus, ela propôs a ele uma pergunta sobre um local de culto adequado. E ela dá uma reviravolta repentina ali naquela conversa. Verso 20, ele diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, este é o lugar onde deve se adorar. Irmãos, aqui não é questão da adoração que seja o problema envolvente de sua mente, não era isso, para a qual ela busca uma solução nas mãos de Jesus, nas mãos desse profeta. É interessante que os judeus e samaritanos, eles divergiam em muitas outras coisas, mas com relação à vinda do Messias, eles concordavam com essa expectativa, porque no versículo 25, ele diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então aqui ela não está tentando ensinar Jesus sobre a palavra em hebraico, Messias, quer dizer Cristo no grego. Não, isso aqui foi uma coisa de João, quando ele escreveu, ele faz essa interpretação. Mas ela menciona sobre a vinda, é interessante, sobre a vinda do Messias pelo conhecimento, eu creio que das Escrituras do Antigo Testamento, porque são as Escrituras do Antigo Testamento que faz essa previsão, que faz essa profecia sobre a vinda do Messias, que o Messias virá, e ele veio, cumprindo as Escrituras. 30 anos aproximadamente ali, o Messias já estava no mundo, mas o mundo, infelizmente o mundo não o conheceu. E hoje o mundo não o conhece. Quando eu digo mundo, a esmagadora maioria do mundo não conhece Jesus. Talvez você. Ela disse, quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. Então a mulher parece ter falado isso com alegria, né, pelo que ela havia aprendido. Ela ouviu, e estudando mais um pouco Isaías capítulo 2, é interessante que fala sobre
sobre isso aqui, o que a mulher falou, aquela mulher, quando ela diz, quando ele vier, ele nos dirá todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 2, diz o seguinte lá: Isaías 2, após o 1, fala dos nossos pecados, capítulo 1, verso 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor: embora que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora que sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aí no capítulo 2, interessante, depois que ele expõe a condição do homem, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: foi isto que Isaías, filho de Amós, ele teve essa visão, ele passa para Israel, e foi falado a respeito de Judá e Jerusalém. Ele diz no verso 2 que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como um cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em rélias e arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então isso aqui estamos esperando se cumprir ainda. Primeiro, dessa vinda do Messias para estabelecer o seu reino. E a mulher sabia disso, sabia dessas verdades, que o Messias viria e ensinaria todas as coisas. Israel aguardava o cumprimento dessa profecia. A mulher diz: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora é interessante que no versículo 26, Jesus fala algo, irmãos, que ele não falou de si mesmo assim tão claramente aos judeus, o que ela falou para essa mulher. No versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Interessante que momentos atrás, Jesus humilde e humanamente se apresenta a essa mulher pedindo: dai-me de beber. Agora ele diz: eu sou o Messias que havia de vir ao mundo. Nós o encontramos cansado, com fome, com sede e às vezes adormecido. Aquele que era 100% homem como nós, 100% homem, mas sem pecado. E se apresenta agora como: eu sou o Messias, 100% Deus, a verdadeira fonte a jorrar para a vida eterna. É assim que Jesus ele se apresenta a essa mulher. E ela deveria ter esse conhecimento sobre ele mesmo. Ele era Deus, o Salvador. Logo, o texto em 27 em diante, é interessante a narrativa aqui, diz que nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E no verso, houve uma conversa ali, desenrolar de uma conversa entre Jesus e seus discípulos.
No verso 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos, verso 40, ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa do testemunho da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é o Messias que fora prometido, o Salvador do mundo. Ele veio. O que você está esperando? Esse é o propósito da vinda de Jesus. Esse é o propósito do Evangelho de João, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. O que eu vou levar para casa hoje à noite? O que eu posso levar para casa para minha vida essa noite de Natal? Quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela afirma que você é um pecador, que você é uma pecadora, necessita de Jesus Cristo. Você é um pecador, você é uma pecadora tanto quanto aquela mulher. Você necessita de Jesus tanto quanto aquela mulher. Segunda coisa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para que você creia nele de todo o seu coração, arrependido, para receber perdão e a vida eterna de Deus. Você já fez isso? Você já creu em Jesus de todo o seu coração? Terceiro, você que já fez uma decisão para Cristo, você que já confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador, aproveite a oportunidade desse Natal para comunicar o amor de Cristo. Não pense num grupo, pense numa pessoa, um indivíduo. Pense em alguém que você pode falar face a face. Vida para uma vida. Apenas uma pessoa que você possa evangelizar, falar do amor de Jesus. Pense nessa pessoa específica, ore por ela e aproveite a oportunidade de falar de Jesus. Se você ainda não leu o Evangelho de João, eu quero encorajar você a ler. Com certeza, Deus falará contigo. E Ele vai se apresentar a você. Vai dizer: olha, eu sou eu que falo contigo. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder encarnacional de Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio ser a luz deste mundo, mas infelizmente o mundo não conheceu mais a todos quanto conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sabemos que creem no seu nome. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nascer de novo e dá ainda a todos aqueles que chegam a Ti humildemente, coração quebrantado, cheio de pecados, esperando a Deus a sua transformação. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um que nos ouve esta noite, essa mensagem. Em nome de Cristo oramos. Amém.